A graça e paz, bem-vindo a mais um devocional, mais um dia que nós estamos lendo a palavra de Deus e vendo aquilo que Ele tem para nós. Nós estamos lendo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, começamos no comecinho do ano, dia 1 de janeiro, devemos terminar no dia 31 de dezembro. E vamos começar com uma oração antes de ler a palavra de Deus. Senhor, obrigado por mais esse dia, obrigado porque o Senhor tem nos abençoado e dado a oportunidade de ouvir mais da Sua voz, ouvir mais da Tua palavra, saber o que o Senhor tem para as nossas vidas. Abençoa para que nós possamos compreender, para que nós possamos absorver a Tua palavra. Isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Sem mais delongas, vamos para a palavra de hoje, que começa lá em Êxodo 23, 14. Nós estamos lendo as leis que Deus trouxe para o povo que estava no deserto. E diz o seguinte: a cada ano, celebrem 3 festas em minha honra. Primeiro, celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias, o pão que vocês comerem será preparado sem fermento, conforme eu lhes ordenei. Celebrem essa festa anualmente, no tempo determinado, no mês de Abibe, pois é o aniversário de sua partida do Egito. Ninguém deve se apresentar diante de mim de mãos vazias. Celebrem também a festa da colheita, quando me trarão os primeiros frutos de suas colheitas. Por fim, celebrem a festa da última colheita, no final da safra, quando tiverem colhido todos os produtos de seus campos. A cada ano, nessas 3 ocasiões, todos os homens de Israel devem comparecer diante do soberano, o Senhor. Não ofereçam o sangue de meus sacrifícios com o pão que contenha fermento, e não guarde até a manhã seguinte a gordura das ofertas da festa. Quando fizerem a colheita, levem à casa do Senhor, seu Deus, o melhor de seus primeiros frutos. Não cozinhem o cabrito no leite da mãe dele. Vejam, eu enviarei um anjo à sua frente para protegê-lo ao longo da jornada e conduzi-los em segurança ao lugar que lhes preparei. Prestem muita atenção nele e obedeçam às suas instruções. Não se rebelem contra ele, pois é meu representante e não perdoará sua rebeldia. Mas se tiverem o cuidado de lhe obedecer e de seguir todas as minhas instruções, serei inimigo de seus inimigos e farei oposição aos que se opuserem a vocês. Meu anjo irá à sua frente e os conduzirá à terra dos amorreus, hititas, ferezeus, cananeus, heveus e jebuseus, e eu destruirei todas essas nações. Não adorem seus deuses, nem os sirvam de maneira alguma, e nem sequer imitem suas práticas. Antes, destruam-nas completamente e despedacem suas colunas sagradas. Sirvam somente ao Senhor, seu Deus, e eu os abençoarei com alimento e água e os protegerei de doenças. Em sua terra, nenhuma grávida sofrerá aborto e nenhuma mulher será estéril. Eu lhes darei vida longa e plena. Enviarei pavor à sua frente e criarei pânico entre os povos cujas terras vocês invadirem. Farei todos seus inimigos darem meia volta e fugirem. Sim, enviarei terror adiante de vocês para expulsar os heveus, os cananeus e os hititas. Mas não os expulsarei num só ano, pois a terra ficaria deserta e os animais se multiplicariam e se tornariam uma ameaça para vocês. Eu os expulsarei aos poucos, até que sua população tenha aumentado o suficiente para tomar posse da terra. Só lembrando aqui que, apesar parece ser um pouco agressivo esses últimos trechos, mas a gente tem que lembrar que Israel está num contexto em que os povos guerreiam um com o outro. Hoje nós temos uma paz relativa, nós temos, claro, conflitos em outros países, mas no Brasil, por exemplo, nós não temos guerra com outros países, nós temos a questão do crime, a questão de violência, a questão de violência mesmo, de pessoas brasileiros contra brasileiros. Mas lá eles tinham um ataque de outras populações, como se fossem países sempre atacando um ao outro. Então, Deus estava fornecendo a proteção para algo que pudesse realmente dizimá-los.
Então, por isso todas essas palavras de confiança para o povo. 31. Estabelecerei os limites de seu território desde o Mar Vermelho até o Mar Mediterrâneo, e do deserto do leste até o rio Eufrates. Entregarei em suas mãos os povos que hoje vivem na terra, e os expulsarei de diante de vocês. Não façam tratados com eles, nem com seus deuses. Esses povos não devem habitar em sua terra, pois os fariam pecar contra mim. Se vocês servirem aos deuses deles, cairão na armadilha da idolatria. E aqui a gente vê que várias leis que Deus coloca são leis que são específicas para fazer com que esse povo fosse um povo separado dos povos ao redor e dificultasse que houvesse essa mistura. Então, por exemplo, os judeus eles não poderiam, e creio que até hoje eles não podem, comer certos tipos de animais. Isso fazia com que fosse difícil de ter comércio com outras regiões, ficava difícil que tivesse, por exemplo, participasse da mesma festa, porque a comida era diferente, o costume era diferente. E isso ia preservando o temor deles para com Deus. Hoje nós não temos mais essas questões culturais, então várias dessas leis não são para o nosso povo de hoje, isso a gente vê no Novo Testamento, mas o princípio continua o mesmo, o princípio de que nós cristãos devemos ter uma conduta diferenciada, nós devemos ser santos, e santo significa ser separado, separado do mundo, separado de como o mundo faz as coisas, para que nós possamos continuar servindo a Deus como Ele deseja. E muitas vezes a forma que Deus deseja que nós o sirvamos vai contra o mundo. Isso causa separação. Mas desde o começo, Deus quer separar o povo para Ele. Capítulo 24. Então o Senhor disse a Moisés: Suba ao monte para encontrar-se comigo, e traga Arão, Nadab, Abiú e 70 líderes de Israel. Todos devem adorar de longe. Somente Moisés está autorizado a se aproximar do Senhor. Os outros não devem chegar perto, e ninguém mais do povo tem permissão de subir ao monte com ele. Moisés desceu e transmitiu ao povo todas as instruções e ordens do Senhor, e todo o povo respondeu em uma só voz: Faremos tudo que o Senhor ordenou. Moisés anotou com exatidão todas as instruções do Senhor. Logo cedo, na manhã seguinte, levantou-se e construiu um altar ao pé do monte. Também ergueu 12 colunas, uma para cada tribo de Israel. Em seguida, enviou alguns rapazes israelitas para apresentarem ao Senhor holocaustos e touros sacrificados como ofertas de paz. Moisés colocou em vasilhas metade do sangue desses animais e aspergiu a outra metade sobre o altar. Depois pegou o livro da aliança e o leu em voz alta para o povo. Mais uma vez, todos responderam: Obedeceremos ao Senhor, faremos tudo o que ele ordenou. Moisés pegou o sangue das vasilhas, aspergiu-o sobre o povo e declarou: Este sangue confirma a aliança que o Senhor fez com vocês, quando lhes deu essas instruções. Depois, Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 líderes de Israel subiram ao monte, onde viram o Deus de Israel, e sob os pés dele havia uma superfície azulada, como a safira e clara como o céu. E embora esses nobres de Israel tenham visto Deus, ele não os destruiu, e eles participaram de uma refeição na presença dele. Então o Senhor disse a Moisés: Suba ao monte para encontrar-se comigo. Fique lá, e eu lhe darei tábuas de pedra nas quais gravei a lei e os mandamentos para ensinar ao povo. Moisés e seu auxiliar, Josué, partiram e subiram ao monte de Deus. Esperem aqui até voltarmos, disse Moisés aos líderes. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver algum problema para resolver durante minha ausência poderá consultá-los. Então Moisés subiu ao monte e a nuvem cobriu o monte. A glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai e a nuvem cobriu por 6 dias. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés de dentro da nuvem.
Para os israelitas que estavam ao pé do monte, a glória do Senhor no alto do Sinai parecia um fogo consumidor. Moisés desapareceu na nuvem ao subir ao monte e ali permaneceu 40 dias e 40 noites. O Senhor disse a Moisés: Diga ao povo de Israel que me traga suas ofertas. Aceite as contribuições de todos cujo coração se os dispuser a doar. Aqui está uma lista das ofertas que você aceitará deles: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino e pelos de cabra para confeccionar tecido, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro fino, madeira de acácia, óleo de oliva para as lâmpadas, especiarias para o óleo da unção e para o incenso perfumado, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem fixadas no colete e no peito do sacerdote. Instrua os israelitas a construírem para mim um santuário, para que eu viva no meio deles. Devem fazer este tabernáculo e sua mobília de acordo com o modelo que eu lhe mostrarei. Faça para mim uma arca de madeira de acácia, com 15 metros de comprimento e 67,5 centímetros de largura e 67,5 centímetros de altura. Revista-a com ouro puro por dentro e por fora, e coloque uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir 4 argolas de ouro e prenda-as aos 4 pés da arca, 2 argolas de cada lado. Faça varas de madeira de acácia e revista-as com ouro. Passa-se-a por dentro das argolas dos lados da arca para transportá-las. Essas varas ficarão dentro das argolas, nunca as remova. Coloque dentro da arca as tábuas da aliança, que eu lhe darei. Faça a tampa da arca, que é o lugar de expiação, de ouro puro. Deve medir 1,15 metros de comprimento e 67,5 centímetros de largura. Em seguida, faça 2 querubins de ouro batido e coloque um em cada extremidade da tampa. Modele um querubim em cada extremidade da tampa para formar uma só peça de ouro com a tampa. Os querubins ficarão na frente um do outro, com o rosto voltado para a tampa da arca. Estenderão as asas sobre a tampa para protegê-la. Coloque dentro da arca as tábuas da aliança que eu lhe darei. Ponha a tampa sobre a arca. Ali, sobre a tampa, que é o lugar de expiação entre os querubins de ouro que estão sobre a arca da aliança, virei ao seu encontro e falarei com você. Dali eu lhe darei meus mandamentos para o povo de Israel. Aqui o Senhor dando instruções de como o povo deveria construir a Arca da Aliança. Faça também uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 67,5 centímetros de altura. Revista-a com ouro puro e coloque uma moldura de ouro ao seu redor. Enfeite-a com uma borda de 8 centímetros de largura e com uma moldura de ouro ao redor da borda. Só um detalhe aqui, as medidas estão em centímetros porque essa tradução fez a conversão, mas se você ver outras traduções, ele tem uma medida específica que era utilizada naquela época. Mas para ter uma dimensão de tamanho, eu gosto bastante dessa tradução que traz já com centímetros, assim a gente pode ter ideia da dimensão. Faça 4 argolas de ouro para a mesa e prenda-as aos 4 cantos, junto aos 4 pés. Prenda as argolas junto à borda para sustentar as varas que serão usadas para transportar a mesa. Faça essas varas de madeira de acácia e revista-as com ouro. Com elas a mesa será carregada. Faça recipientes especiais de ouro puro para a mesa, tigelas, colheres, vasilhas e jarras, que serão usados para as ofertas derramadas. Coloque sobre a mesa os pães da presença, de modo que fiquem diante de mim o tempo todo. Faça um candelabro de ouro puro batido. Todo o candelabro e seus enfeites formarão uma só peça. A base, a haste central, as lâmpadas, os botões e as flores. Da haste central sairão 6 ramos, 3 de cada lado. Cada um dos 6 ramos terá 3 lâmpadas em forma de flor e de amendoeira, com botões e pétalas. A haste central do candelabro terá 4 lâmpadas em forma de flor de amendoeira, cada uma com botões e flores.
Também haverá um botão de amendoeira debaixo de cada par dos 6 ramos que saem da haste central. Os botões de amendoeira e os ramos formarão uma só peça com a haste central e serão feitos de ouro puro batido. Em seguida, faça 7 lâmpadas para os candelabros e posicione-as de modo que reflitam a luz para a frente. Os cortadores de pavio e os apagadores também serão de ouro puro. Serão necessários 35 quilos de ouro puro para o candelabro e seus acessórios. Cuide para que tudo seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrei aqui no monte. Mateus 24, do 29 ao 51. Aqui nós estamos chegando para o fim de Mateus e para a crucificação. Imediatamente, depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. E por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos com um forte sopro de trombeta, e eles reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo, de uma extremidade à outra do céu. Agora aprendam a lição da figueira. Quando os ramos surgem e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo, à porta. Eu lhes digo a verdade, esta geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que todas essas coisas acontecerão, nem os anjos, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai sabe. Aqui está falando quando que há de ser o fim do tempo, né? Jesus está falando para os discípulos. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando juntos no campo. Um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo cereal no moinho. Uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião seu senhor virá. Entendam isso. Se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. O servo fiel e sensato é aquele a quem seu senhor encarrega de gerir os outros servos da casa e alimentá-los. Se o senhor voltar e constatar que o servo fez um bom trabalho, haverá recompensa. Eu lhes digo a verdade, ele colocará todos os seus bens sob cuidado desse servo. O que acontecerá, porém, se o servo for mau e pensar, meu senhor não voltará tão cedo, e começar a espancar os outros servos, e comer e a beber e se embriagar? O senhor desse servo voltará em dia que não se espera e em hora que não se conhece. Cortará o servo ao meio e lhe dará o mesmo destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. E aqui ele está falando como deve ser a nossa postura como cristãos, sabendo que o Senhor pode voltar a qualquer momento. Nós temos que ficar vigilantes, nós temos que ficar sempre atentos, sempre controlando o nosso ser, controlando a nossa carne, fazendo o possível para cada dia mais nos aproximarmos e parecermos com Cristo. E às vezes as pessoas podem falar, mas desde essa época, desde 2000 anos atrás, que é dito que Jesus voltaria e voltaria, e ele tem voltado. Não para todo mundo, como um arrebatamento coletivo em que ele volta para todo mundo, mas cada um que fecha os seus olhos pela última vez aqui nessa terra, Jesus voltou para essa pessoa. E a gente não sabe, às vezes
Pode ser que nosso último dia seja daqui 10 anos, pode ser que seja daqui 20, 30, 50 anos, pode ser que seja amanhã. Nós nunca sabemos. Então nós temos que estar sempre atentos, assim como ele disse, como um homem que não sabe que o ladrão virá e sempre está alerta, assim nós temos que ser também. Salmos 30, do 1 ao 12. Salmo de Davi. Cântico para dedicação do templo. Eu te exaltarei, Senhor, pois me livraste, não permitiste que meus inimigos rissem de mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e restauraste minha saúde. Senhor, da sepultura me tiraste e não me deixaste cair na cova da morte. Cantem ao Senhor todos que lhe são fiéis. Louvem seu santo nome, pois sua ira dura apenas um instante, mas seu favor a vida inteira. O choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem com o amanhecer. Quando eu era próspero, dizia: agora nada pode me derrubar. Ó Senhor, teu favor me mantinha firme como uma montanha. Então o Senhor me deu as costas e entrei em pânico. Clamei a ti, Senhor, supliquei ao Senhor por misericórdia. Que vantagem terá se eu morrer, se eu descer a cova? Acaso o pó te louvará? Falará da sua fidelidade? Ouve-me, Senhor, e tem misericórdia de mim. Ajuda-me, Senhor. Transformaste meu pranto em dança, tiraste minha roupa de luto e me vestiste de alegria, para que eu cante louvores a ti e não me cale. Senhor, meu Deus, te darei graças para sempre. E por fim, Provérbios 7, do 24 ao 27. Portanto, meu filho, ouça-me, preste atenção às minhas palavras. Não deixe que seu coração se desvie para ela. Não se perca em seus caminhos tortuosos, pois ela causou ruínas de muitos, não são poucas suas vítimas. Sua casa é o caminho para a sepultura, seu quarto é a câmara da morte. E aqui ele falando da mulher que enganou aquele jovem. Aquela mulher que quando o marido foi viajar, quis ficar com o homem, enganando assim, traindo assim seu marido. E essa foi a leitura de hoje. Espero que essas palavras possam entrar em seu coração, possam fazer morada aí dentro, para que você continue durante o dia meditando na palavra do Senhor e para que ela possa te transformar em uma pessoa melhor, em uma pessoa mais parecida com Cristo. Vamos orar para finalizar este devocional. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essas palavras. Obrigado porque o Senhor tem estado conosco. Obrigado pela sua revelação. Obrigado porque o Senhor, tão grandioso, se mostrou a nós, tão pequenos. Continua conosco, Pai, nos dando graças, nos ajudando, Senhor, nos dando a direção. Abençoa para que nossos dias sejam bons, para que nós possamos trabalhar, para que nós possamos estudar, para que nós possamos fazer nossos afazeres domésticos, nossos afazeres na rua, sempre com a sua direção, sempre com a tua inspiração, sempre com a sabedoria que o Senhor nos dá. Continua conosco, Senhor, abençoando para que nós possamos glorificar o teu nome através das nossas ações, através do nosso ser. Fica com os doentes, Senhor, protegendo, livrando, Senhor, curando. Abre portas de emprego, Senhor, para que os teus servos possam, Senhor, ter o sustento de cada dia. Senhor, continua nos ensinando, nos guardando e nos livrando. Isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você tenha um dia abençoado e que nos vemos novamente amanhã para mais um devocional. Fique com Deus.